Naquele mesmo tempo, me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim a este monte, e faz uma arca de madeira. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de cetim, e alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, que o Senhor vos falara no dia da congregação, no monte, do meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. E virei-me, e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Então veja bem, que na primeira vez Moisés subiu ao monte, o monte estava fumegando, o povo havia dito: fala tu com Deus, Moisés, senão nós vamos morrer. Então Moisés sobe e fala com Deus. Quando Moisés recebe então das mãos de Deus as 2 tábuas escritas pelo dedo de Deus, então ele desce e ele acha o povo em idolatria, adorando o bezerro. Então ele quebra as tábuas que Deus havia lhe dado e quebra o bezerro, tritura aquele bezerro e faz o povo beber a água com aqueles restos daquele bezerro triturado ali, derretido, e fica zangado Moisés. Mas Deus então quer matar o povo agora e fazer de Moisés um novo povo. Veja bem, bastava Moisés aceitar e isso aconteceria. Mas Moisés entra agora em intercessão junto a Deus, orando por aquele povo. Ele não quer ver aquele povo destruído. Ele ali é um tipo de Cristo, um intercessor. O povo merece o juízo? Merece. Mas o amor de Moisés por aquele povo era um amor muito grande. Ele era capaz de dar sua própria vida por aquele povo. Esse é o papel realmente do intercessor. Moisés arrisca até a sua própria salvação para que Deus possa abençoar aquele povo, possa continuar no meio daquele povo. Então, ele pede em favor daquele povo. Ele intercede por aquele povo. Ele quer que aquele povo tenha a chance de entrar na terra que Deus havia lhes prometido. E ele intercedendo, ele então lembra a Deus que se Deus não for com eles, se Deus não conseguir colocá-los na terra que havia prometido, então as pessoas daquela região toda diriam que Deus não era poderoso assim, que não conseguia nem colocar um povo na terra que ele prometeu. Então isso serve de argumento para Moisés, porque Deus disse: entre comigo em discussão, conversemos, vamos ver quem tem razão. Deus quer que a gente ore e converse com Ele, apresente as nossas razões, por que nós queremos alguma coisa dele. Então é importante isso na oração. E Moisés é um intercessor, ele está representando o povo de Israel. Então ele vai a Deus e ele consegue então que Deus volte novamente à comunhão com aquele povo, que os conduza novamente. Mas Deus diz: olha, eu faço misericórdia a quem eu quero e eu mato quem eu quiser. Eu exerço juízo, Senhor, sobre quem eu quiser. Tanto é que Deus faz com que eles andem ali 40 anos naquele deserto, para que todos aqueles que foram rebeldes a ele morram durante essa viagem. O fato é que Deus chama Moisés de novo, Moisés sobe ao monte, passa 40 dias sem comer, sem beber, na presença de Deus, e Deus novamente fornece, as leis, e Moisés então vai trazer as tábuas agora escritas de novo para ler diante do povo, apresentar ao povo. Então as leis agora foram colocadas dentro de uma arca. Então Deus não queria que Moisés quebrasse novamente. A arca serviria exatamente para guardar essas tábuas. Se nós olharmos assim um significado espiritual, então a arca representa ali a presença de Deus. Veja que no Novo Testamento nós recebemos essa presença de Deus. O Espírito Santo mora dentro de nós. A arca é de madeira.
nós somos aí de corpo humano, corpo físico, frágil. Mas dentro de nós existe então Deus morando, e como as tábuas da lei estavam dentro de uma arca, assim também o amor de Deus foi derramado em nós, está dentro de nós, para que nós possamos abençoar os outros. Então, apesar de termos um corpo frágil, um corpo físico, corpo humano, dentro de nós mora o Espírito Santo, e foi colocado em nós o fruto do Espírito e o amor de Deus derramado em nós para que nós possamos abençoar as pessoas. Então nós guardamos dentro de nós a presença de Deus. Qualquer lugar que nós estivermos, lembre-se, Deus está dentro de nós. Nós representamos Deus, nós transportamos Deus dentro de nós. Assim como aquela arca, ela transportava ali a lei de Deus, ela representava Deus onde estivesse. Então cada um de nós devemos nos lembrar, nós transportamos essa presença de Deus na terra. Deus está presente dentro de nós. O que nós precisamos aprender é a liberar o poder do Espírito Santo que está dentro de nós em favor das pessoas. A lei é transitória, não era definitiva. Então, ela ia até um certo ponto, ou seja, ela representava a aliança, a primeira aliança, a aliança entre Deus e o povo de Israel. Então, era transitória. Por quê? Transitória porque ela tinha um fim determinado, um objetivo determinado, uma função determinada. Ela mostraria o pecado, revelaria o pecado do povo. Revelaria que o povo quebrou a aliança e estava sujeito à maldição. Então todos os povos, todas as pessoas estavam debaixo de maldição porque todos desobedeceram as normas de Deus, as leis de Deus. Mas no Novo Testamento nós temos a nova aliança, que agora abrange a todos e inclui a todos nessa aliança, desde que aceitemos a Jesus como Senhor e Salvador. E agora nós temos como cabeça de aliança Jesus, que cumpriu todas as leis, está em aliança perfeita com Deus, nunca quebrou nenhuma das normas, nenhuma das leis. Então ele está em aliança perfeita com Deus e ele faz aliança conosco. Então, se ele está em aliança perfeita com Deus e ele faz aliança conosco, nós passamos a estar em aliança com Deus através de Jesus. Então veja só que coisa maravilhosa. Então não é pelo que nós fizemos, não é porque nós cumprimos a lei, mas porque Jesus fez aliança conosco. Ele deu a vida por nós na cruz do Calvário. Continuamos a pedir a você que estude sobre a aliança. Nós temos um estudo básico, bem resumido, sobre a aliança em nosso site. Você vê o endereço aí, leia lá sobre a aliança, aprenda alguma coisa sobre a aliança, é muito importante. Sempre quando nós vamos estudar o Antigo Testamento, nós precisamos estudar sobre a aliança. Então a nossa lição aí tem as seguintes partes. Primeira parte, as tábuas da lei. Tópico 1, formato. Tópico 2, a divisão das tábuas. Tópico 3, a rebelião. E o tópico 4, Deus renova o conserto. Depois nós temos aí na parte 2, os 10 mandamentos. Tópico 1, origem do termo. Tópico 2, classificação. Tópico 3, forma. Depois nós temos aí na parte 3, a questão dos preceitos da lei. Tópico 1, uma só lei. Tópico 2, a lei do Senhor e a lei de Moisés. Tópico 3, a lei de Deus. Depois nós temos aí ainda a quarta parte, a lei e a graça. Tópico 1, a transitoriedade da lei. Tópico 2, a graça. Tópico 3, os mandamentos de Cristo. Vamos ver então a introdução que diz assim: desde o princípio do mundo todos sabem que é imoral matar, adulterar, furtar, dizer falso testemunho, desonrar pai e mãe,
pois Deus colocou a sua lei no coração e na mente de todos os seres humanos desde o início. Basta você ver Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Eram princípios éticos e não um código de leis. As 10 proposições agora foram colocadas em forma de lei como código e entregues a Israel por intermédio de Moisés. Olha aí Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então veja bem que o ser humano já nasce com uma ideia aí do que é certo e o que é errado. Sempre que ele faz alguma coisa errada, isso causa nele uma tristeza, uma angústia, causa nele um peso, né? Causa nele um cansaço na alma, uma carga sobre ele. E sempre que ele faz alguma coisa boa, isso lhe causa prazer, alegria, satisfação, e ele sente que está agradando a um ser superior. Sempre quando ele peca, ele sente que está desagradando esse ser superior. Então, se já dentro do ser humano ele já tem essa noção do que é certo e o que é errado, então qualquer pessoa no mundo, em qualquer lugar que ele estiver, mesmo nunca tendo ouvido a palavra de Deus, ele sabe o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Ele sabe o que é certo e o que é errado. O problema é que ele escolhe fazer o errado. Então, se em qualquer parte do mundo alguém quiser se arrepender desses pecados, quiser conhecer o Deus que ele sabe que existe, Deus vai enviar alguém lá para pregar para ele o Evangelho, para que ele possa ser salvo. Então, quando Deus entra em aliança com o povo de Israel, ele oferece a eles o que já estava dentro deles, mas eles não tinham noção perfeita disso. As leis que são dadas como normas da aliança são leis que já estavam no interior do homem, mas que ele não as reconhecia como leis vindas de Deus e obrigações a serem seguidas. Então Deus não está trazendo nada de novo, apenas está registrando agora por escrito, porque existia uma aliança, e a aliança tem normas a serem seguidas, serem obedecidas. Vamos ver parte 1, as tábuas da lei. Temos aí então o formato, temos aí a divisão das tábuas, a rebelião, Deus renova o concerto. Vamos ver então o formato. Era um jogo de 2 tábuas com 4 faces. Não é possível saber qual era seu tamanho. A arca do concerto media 1,10 m de comprimento por 66 cm de largura e 66 cm de altura, como se vê aí em Êxodo capítulo 25, 10. Cada uma dessas tábuas não devia passar de 75 centímetros por 55 centímetros e por 55 centímetros. Considerando que elas foram colocadas na arca juntamente com a vara de Arão que floresceu e um vaso com maná, como se vê em Hebreus 9:4, então contém aí 172 palavras e um homem aí podia transportá-las tranquilamente. Então se imagina que não eram tábuas grandes, né? Moisés carregava 2, provavelmente uma na mão, outra na outra mão, que eram tábuas de pedra, não era de madeira, e naturalmente eram pesadas. E Moisés levou as tábuas, porque as primeiras tábuas, então Moisés quebrou, e quando Moisés sobe de novo, agora ele leva, Deus disse que ele deveria levar agora as tábuas, né? Ele alisava as tábuas, que eram de pedra, para serem escritas, então ele levou essas 2 tábuas. Provavelmente Josué estava junto, e Josué é que cuidou então de transportar essa arca, que deveria ser uma arca para conter essas 2 tábuas. Em Hebreus, então, nós vamos ver que essa arca, ela tinha dentro dela 3 coisas. Eram as tábuas da lei, e tinha ali um vaso contendo maná, e tinha também a vara de Arão que floresceu.